Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16. E o versículo 13. Quando você encontrar, diga amém. Só uma pessoa que encontrou. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração e nós vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo Ele nos traga a revelação dessa palavra. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? É o que nós vamos buscar nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus Criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora na tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira. E fala, meu Pai, poderosamente nessa noite. No nome de Jesus. E que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplaude forte ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já olhe bem nos olhos dessa pessoa. Lá no fundo dos olhos dela. E fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. Pedro, ele teve uma revelação da parte de Deus. Ele fala que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. E o mais interessante, que nesse momento, o Senhor, ele vai mudar o nome do Pedro. Ah, pastor, e qual era o nome do Pedro? O nome do Pedro é aqui, ó. Simão Bar-Jonas. Simão, uma forma grega de Simeão, e Bar-Jonas, filho de Jonas. Ele vai mudar o nome dele para Pedro. É daí onde eu quero chegar. A palavra Pedro significa Petros, uma palavra grega. Pedra separada. É aquela pedra separada de uma rocha. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui vai ser muito importante. A pedra separada da rocha. E o Senhor diz que aquela pedra, que não era Pedro, a pedra agora é a Petra, a rocha irremovível, essa seria a edificação da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Petros seria o Pedro, o homem pedra, a partir dali. O Senhor mudou o nome dele. E ele seria uma peça importante do Evangelho? Sim, mas era uma pedra removível. O que é uma pedra removível? É aquela pedra que foi tirada da rocha. Ela tem uma certa importância? Tem sim, mas ela tem a sua fragilidade também, e ela tem também os seus limites. É como cada um de nós. O que nós vamos falar nessa noite, o que o Senhor quer nos ensinar é sobre a fragilidade humana. Nesse momento, o apóstolo Pedro, ele é usado pelo Senhor em uma grande revelação. Ele diz: olha, o Senhor é realmente o Filho de Deus. E o próprio Senhor vai dizer para ele, ó, aqui no versículo 17: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E agora no versículo 18 ele vai mudar o nome dele, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Então seria o homem pedra. Ele teve essa revelação. Agora no versículo 21, para você entender
onde eu quero chegar? Quem encontrou o versículo 21, diga amém. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, o homem pedra, o Petros, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de pedra de tropeço. Na tua Bíblia está escândalo, não é isso? Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aqui não está bem claro se logo depois que ele fala que o Senhor é o Filho de Deus, logo depois tem esse episódio, onde ele pede para o Senhor não ir para Jerusalém. E o mais interessante é que aquela pessoa que foi usada pelo Espírito Santo, que teve aquela revelação de que o Senhor era realmente o Filho de Deus, agora ele está sendo repreendido pelo Senhor. E o Senhor diz aqui: para trás de mim, Satanás. Quem é que estava usando Pedro agora? Quem é? Aquele que seria a pedra, era agora uma pedra de tropeço. Olha como o homem muda rapidamente. Olha como as coisas mudam rapidamente. A nossa fragilidade humana. E o mais interessante que ele diz aqui, ó: porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nesse momento ele não falou que Jesus era o Filho de Deus. Eu pergunto, ele estava sendo usado pelo Espírito Santo ou não? Até aqui, ele estava compreendendo as coisas de Deus ou não? O único dos apóstolos que andou por cima das águas. Mas ao mesmo tempo que ele andou por cima das águas, se não fosse o Senhor, ele ia morrer afogado. Para você ver como nós mudamos radicalmente. Hoje você é aquela pessoa cheia do Espírito Santo. Amanhã, se você não cuidar, o diabo pode estar agindo na tua vida. Facilmente. E o que é que nós vamos aprender? A sermos totalmente dependentes de Deus. Vamos dar outro exemplo aqui para você entender. O próprio Samuel. Eu pergunto para você, o Samuel, você que já leu no Antigo Testamento sobre ele era homem de Deus ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Ele tinha uma intimidade com Deus? Sim ou não? A intimidade que ele tinha com Deus era maior do que a minha e do que a sua. Mas, em certo momento, o Senhor, ele pede a ele para que ele venha ungir o novo rei de Israel. Então ele vai até a casa do Jessé, em Belém, de Judá, e o Jessé apresenta os seus filhos, 7. Davi não estava ali. Então, quando Samuel ele entra na casa, o que é que ele achou? Vai ser fácil hoje, vai ser fácil a minha missão de ungir o novo rei. Já sei até quem é. Ele chamou o Eliabe, mas o Senhor falou o que para ele? Era o Eliabe? Quem já leu isso aqui? Era o Eliabe o escolhido? Não. Eu pergunto para você, se fosse por ele mesmo, ele ia errar ou ia acertar? Ia errar feio. É quando eu quero fazer algo, amados, independente de Deus. Há caminho que ao homem parece que é certo, mas você pode se dar mal se você agir independente do Senhor. Vamos ver aqui. Procure aí. No Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento. Vamos lá, para você entender bem isso aqui. Nós vamos entender sobre a fragilidade humana. O Samuel é um dos principais personagens bíblicos. Ele ungiu o primeiro rei de Israel, ungiu também o segundo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Amém?
Diz assim: e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor conhece a intenção da pessoa, então tenha cuidado. Tenha cuidado quando você for fazer uma avaliação. Espera um pouco, peça para o Senhor ajudar você. Não haja pelo teu próprio coração. O coração do homem é enganoso. Nós olhamos muito para as aparências. O diabo, ele nunca vai se mostrar para você como o diabo. Ele nunca vai oferecer uma coisa para você e vai falar isso aqui: olha, eu vou oferecer isso aqui para você, isso aqui é ruim, isso aqui vai prejudicar você. Ele nunca vai fazer isso. Ele vai querer mostrar uma coisa para você que lhe agrada, que chame a sua atenção. E aí, se você aceita aquela proposta, com certeza você vai se dar mal. Então qualquer pessoa, seja ela quem for, se ela for agir segundo o seu próprio raciocínio, ela vai se dar mal. E nenhum homem é perfeito. Vamos dar outros exemplos aqui. O Abraão. O Abraão é o pai da fé. Eu pergunto para você, ele foi perfeito? Ele poderia até morrer, porque ele mentiu pelo menos 2 vezes e pediu para a esposa dele também mentir. Isso é correto? O Moisés, ele foi totalmente correto? Ele também colocou os pés pelas mãos, ele bateu na rocha, ele matou um egípcio. O Davi, era correto? O Davi também errou, e errou feio. Então todas as vezes, irmãos, que nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, nós erramos. Por muitas vezes, pastor, eu fiz do meu jeito, no que foi que deu? Dá tudo errado. Espere um pouco mais, peça a ajuda do Senhor. Vamos aqui ao livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Vamos ler um versículo e depois vamos voltar para o Pedro. Capítulo 17 e o versículo 9. Se você quiser grifar aí na tua Bíblia, grife, tá bom? Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Olha o que ele diz, ó. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Compreendeu, irmãos? Quando nós agimos pelas nossas emoções, ah, pastor, mas parecia correto. Espere um pouco mais, peça a ajuda de Deus. O Pedro, o homem pedra, quando ele começou a agir de uma forma espiritual, o Senhor falou para ele: olha, você agiu segundo o Espírito Santo. Quem te revelou isso, Pedro, foi o Espírito Santo. Mas logo depois, ele é repreendido pelo Senhor, para demonstrar o seu erro. E o Pedro foi aquele que negou o Senhor por 3 vezes. E mais, ele negou o Senhor, mas logo depois, ele estava em Jerusalém, pregando a palavra, e muitas pessoas se converteram. Para você ver como o homem, ele tem os seus dias bons e os seus dias maus. Você pode estar com toda a saúde, aí você pode até morrer. A pessoa pensa que o dinheiro que ela tem vai garantir algo para ela. Não, nada é garantido, irmãos. Nada é garantido. A única garantia que você tem é essa, como meu pai diz: para morrer, basta estar vivo. Então a pessoa tem que buscar logo estar do lado do Senhor. O que eu posso garantir é a minha salvação, se eu estiver com o Senhor. No momento que eu ando com meus próprios pés, eu posso errar, e errar feio.
no Evangelho de João. E depois vamos voltar para o Pedro de novo. Evangelho de João no capítulo 15. Olha o que ele vai dizer aqui. Capítulo 15, a partir do versículo 1. Evangelho de João, agora no Novo Testamento. Capítulo 15, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora preste atenção no versículo 4, ó. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, foi que nós falamos sobre o Pedro. A palavra Petro significa o quê? A pedra removida. A pedra que não está na rocha. Ele falou que a vara que não está na videira, ela não pode dar frutos. Nós somos, amados, essa pedra removida. Temos que estar do lado da rocha, porque sem ele não podemos fazer nada. Olha o que ele diz aqui, ó. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, o que está dizendo aí? Nada podereis fazer. Olhem para mim aqui. Quando a palavra diz nada, quer dizer o quê? Nada. Nada do que você faz sem o Senhor vai dar frutos. Pelo menos os bons frutos. Pode até dar fruto, mas é um mau fruto. Só vai dar um bom fruto se estiver na videira. A vara sem estar na videira, ela vai dar um mau fruto. Ela vai morrer. Porque é a videira que dá a vida. Muitas pessoas, muitas vezes, elas se confundem. Que pedra é essa, pastor, que vai ser a edificação da igreja, da qual o inferno não pode subsistir, não pode vencer? É a pedra. É a pedra irremovível. Não é o Petrus. O Petrus é a pedra removível. Aquela pedra que foi tirada da rocha. Tem um certo poder? Tem sim. Nós temos sim, amados, poder contra o inimigo. Se estivermos com a pedra viva, a videira verdadeira. O apóstolo Pedro, voltando para ele agora, vamos lá, na primeira carta dele, no capítulo 2, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele vai dizer que nós somos essas pedras vivas. Diga amém, nós somos essa pedra viva, mas estamos edificados no Senhor. Se não estivermos no Senhor, amados, o que foi que ele falou? Nada podemos fazer, nada vai dar certo. Você vai tentar, você vai buscar dia e noite, mas nada vai dar certo. Aqui no capítulo 2, a partir do versículo 4, procura aí. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: e chegando-vos para ele, ele quem? A pedra viva. Esse aqui quem é? Não é o Petros, isso aqui é o Petra, a pedra irremovível. Reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para ofereceres sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Diga amém por isso. Então o que nós compreendemos, amados? Em primeiro lugar, a fragilidade humana. O quanto, amados, nós somos dependentes de Deus. O quanto precisamos de Deus. Como Pedro, ele faz algo totalmente correto e logo após faz algo totalmente reprovável.
Temos que seguir o caminho do Senhor. Temos que pedir ao Espírito Santo de Deus, e é isso que nós vamos fazer daqui a alguns minutos. Vamos fazer sim essa oração. Vamos falar para o Senhor que nós somos totalmente dependentes dEle. Não queremos andar, irmãos, segundo o nosso intelecto. Todas as vezes que você fez isso, eu pergunto para você, deu certo? Se tivesse dado certo, você não estaria aqui. Pode ter certeza disso. Amados, se os teus caminhos tivessem todos corretos, nós não estaríamos aqui. Estamos aqui porque os nossos caminhos foram tortuosos. Devemos pedir ao Senhor que Ele venha aplanar as nossas veredas, que Ele venha nos mostrar o caminho que devemos seguir, e que o Espírito Santo é que vai nos impulsionar por esse caminho. Ele vai nos proteger também de todo mal, porque há muitos enganos. Você pode entrar pela porta errada. O que o Senhor falou, que você deve entrar pela porta estreita. Essa porta é mais difícil de ser encontrada. Somente aquele, 1 Pedro, que teve a revelação. Nós somos como Pedro. Um dia acertamos, outro dia erramos, e erramos feio. Quando admitimos que realmente temos falhas, quando admitimos que somos realmente pessoas frágeis, somos apenas humanos, feitos de barro, quando admitimos isso, nós pedimos ao Senhor que Ele esteja conosco, para nos proteger, para nos guardar em todos os nossos caminhos, e Ele faz questão de fazer isso, porque Ele nos ama, amados. Ele sabe até o que vai acontecer no nosso amanhã. Por isso que devemos pedir a ajuda dEle. Pedimos para estar sempre com Ele, e é isso que Ele quer. Ele prometeu: estarei convosco até a consumação dos séculos. É isso que o Senhor quer. Ele é o mais interessado, e é isso também que devemos buscar, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então. Fique de pé e vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.